Vamos dar uma olhada em alguns casos interessantes que acho que vão elucidar, vão clarificar um pouco essa explicação a respeito dos modelos e o que considerar ou desprezar. Veja só que interessante é esse exemplo aqui. Na primeira figura a gente tem o escoamento num canal, na segunda a gente tem chaminés de uma fábrica e na terceira nós temos correntes marítimas. Se você para pensar, todos esses fenômenos podem ser modelados através do conhecimento que a gente aprende lá na mecânica dos fluidos, às vezes chamados de fenômenos de transporte. Agora, a natureza dos problemas em si é muito diferente. Por exemplo, na minha graduação de engenharia mecânica, a mecânica dos fluidos que eu estudei era muito voltada para problemas desse tipo aqui, dessa ordem de grandeza. Então você tem uma tubulação dentro de uma indústria, você tem alguma coisa num ambiente que normalmente é mais controlado e menor. Quando eu entrei no mestrado, e daí tive que comecei a estudar algumas coisas de engenharia ambiental que fugiam daquilo que eu via na graduação, quando eu vi que tinha disciplina fenômenos de transporte, eu falei, fenômenos de transporte eu já fiz na graduação, estou bem tranquilo quanto a isso. Só que na engenharia ambiental o enfoque é outro. Na engenharia ambiental, esse tipo de problema que os engenheiros ambientais estão interessados em resolver. Por exemplo, se eu instalar uma indústria em determinado lugar, qual que vai ser a concentração de gás carbônico numa região que fica a 5 km dali? Então, existem muito mais incertezas envolvidas nessa situação da chaminé da indústria, da engenharia ambiental, do que nessa de um canal que está escoando, um ambiente mais controlado. Então, se um engenheiro mecânico ou engenheiro civil, quando está falando de um canal dessa forma, controlado no laboratório, erra ali tem um erro de 1%, talvez seja um erro significativo na sua resposta. Agora, num problema desse de engenharia ambiental, se o engenheiro ambiental erra por 5% a sua estimativa pode estar muito boa. Por quê? Porque nesse caso aqui, você tem os efeitos de vento, por exemplo, que são muito mais estocásticos, né? Muito mais difíceis de você prever como que aquele fenômeno físico vai influenciar no teu modelo, eles estão muito presentes. Diferente disso aqui, que você dá para, à primeira vista, desprezar os efeitos de ventos. Aqui, por exemplo, ele não vai influenciar no escoamento. Aqui é muito diferente. E em correntes marítimas, além dos efeitos de vento, você tem outros fenômenos, até mesmo, por exemplo, a força de gravidade que a Lua exerce sobre a Terra e vice-versa, vai influenciar no movimento das correntes marítimas, vai influenciar no movimento das marés. Agora, é claro, o engenheiro ambiental despreza a posição da Lua quando ele está estimando aqui qual vai ser a concentração de um determinado gás a 5, 10 km de distância de uma instalação industrial. Eu gosto sempre de contar esse caso aqui, que foi uma história pessoal que me marcou quando eu estava no mestrado, e eu tinha uma disciplina, eu estudava na verdade bastantes questões de saneamento, bastante voltado à acústica no meu caso. Eu fiz muitas simulações de acústica no mestrado, mas eu tinha também disciplinas que tinha que avaliar a qualidade do ar e qualidade da água e também algumas coisas de hidrologia. E eu lembro de uma prova em que eu tinha que calcular, estimar a vazão num ano do Rio Paraguai, né? Quem estudou lá hidrologia sabe um pouco do que eu estou falando. E eu calculei lá, baseado nos dados que tinha, com uma precisão de várias casas depois da vírgula. Então a resposta saiu em metro cúbico, com umas 4 casas depois da vírgula eu entreguei a resposta. E eu lembro que a professora me descontou nota por causa disso. A resposta em si, o valor que eu tinha chego estava certo, mas ela me tirou nota. E eu fui perguntar por quê, e ela falou que era um absurdo eu ter calculado a vazão com esse nível de precisão. E isso me marcou, eu fiquei bastante pensativo na época e hoje eu dou razão à professora. Eu entendo que existem tantos parâmetros que vão influenciar na vazão desse rio, por exemplo, os animais que estão ali em volta e bebem da água do rio, já podem fazer com que essa minha precisão esteja furada. Então não adianta você aplicar uma matemática e aprofundar naquela matemática de uma forma violenta, se por outro lado o teu modelo físico ou o teu modelo químico já tem restrições. Então a questão do bom senso é muito importante. Não adianta eu poderia ter continuado calculando a vazão com 15, 20 casas depois da vírgula, mas a verdade é que esses números que eu estou encontrando depois da vírgula já não significam nada. Eles estão ali e não estão acrescentando nenhuma informação útil. Na verdade, é besteira eu querer aprofundar a matemática nesse ponto, se o meu modelo físico tem limitações muito antes disso. Alguns problemas interessantes para a gente pensar, por exemplo, um moinho de vento, né? Eu coloquei uma figura de um moinho até mais bastante histórico aí. Um moinho de vento. Nesse tipo de problema, um engenheiro pode querer dimensionar, por exemplo, as tensões que são desenvolvidas nas pás desse moinho. Bom, você vai ter que levar em consideração alguns fenômenos. Primeira coisa, será que isso aqui é um problema estático ou dinâmico?
Na prática a gente sabe que é dinâmico, agora as velocidades podem ser tão baixas que talvez você possa modelar como um sistema estático. Então veja que aí começa a discussão daquela questão de ser uma arte, né? Você modelar ou não. Será que existe simetria, que eu consigo trabalhar com esse problema de uma forma bidimensional? Será que eu posso desprezar o peso das pás? Então veja, esse tipo de questão que é delicado na hora de você fazer uma simulação. Eu falo isso porque quando você está fazendo uma simulação num software, né, usando o ANSYS lá, por exemplo, não adianta você querer ficar calculando e refinando a tua malha se você falhou na etapa preliminar que era modelar. Então tudo começa com a modelagem, tudo começa com as hipóteses que você vai assumir ou não. Eu coloquei aqui um outro exemplo, um moedor de carne. Veja só, mais uma vez, será que esse problema é estático ou é dinâmico? Né? Tem movimento, mas é um movimento lento. Será que eu preciso considerar isso aqui como um sistema dinâmico? Como será que a força está sendo aplicada aqui? Com certeza a pessoa vai aplicar a força nessa manivela. Agora, será que se eu desenhar isso aqui no ANSYS e colocar que o meu vetor de força está exatamente assim, fazendo como se fosse um ângulo de 90 graus, eu estaria... Vamos colocar aqui, a força F. Será que eu posso admitir que existe um ângulo de 90 graus entre a força e esse eixo aqui da minha manivela? Ou será que a pessoa vai aplicar a força meio de lado ali e eu teria que computar esses efeitos na hora do meu cálculo? Pois é. Então veja que o que você vai considerar ou não vai considerar é muito mais importantíssimo para você ter um projeto coerente. Então se você desconfia que o usuário de um produto pode fazer um mau uso do produto, talvez valha a simulação desse mau uso, qual impacto isso acarretaria no teu produto final. Então veja que interessante, às vezes você tem que ser mais criativo que o usuário e já se antever o que aquela pessoa pode fazer com um determinado dispositivo. Tá? Coloquei aqui um amassador de latinhas, entra no mesmo critério. Bom, eu quero calcular aqui qual deve ser a espessura dessas chapas todas. Será que eu preciso considerar os efeitos de flambagem? Olha, uma boa pergunta. Será que eu preciso considerar o efeito de flambagem nessa barra aqui? Será que essa terceira eu posso considerar? Será que eu preciso considerar isso aqui como vigas ou se eu aproximar como barras que só sofrem tração e compressão, a minha aproximação já está razoável? Será que eu preciso considerar o peso dessa estrutura? Será que eu posso considerar esse material como isotrópico, como homogêneo? Então essas perguntas você deve fazer a você mesmo antes de querer simular. Então veja o modelo, como eu estava dizendo, a resposta que o software te dá vai depender da qualidade do modelo que você está introduzindo. Tem um ditado em inglês que diz garbage in, garbage out, que significa, se você, garbage é lixo em inglês, né? Se você colocou informações que são lixos, se você colocou informações ruins, é claro que o software vai te retornar informações ruins também. Mais um último exemplo aqui, um exercício de musculação. Então a gente está vendo aí uma pessoa fazendo o exercício aqui, que é o supino com uma barra, né? Então, se você pensa nos problemas clássicos de resistência dos materiais, você vai ver essa barra desenhada ali como uma viga, né? E daí a gente vai colocar ali as forças. Então, por exemplo, vou supor aqui que tem aqui uma mão da pessoa ali que está fazendo exercício, um vetor de força, aqui tem outro. Então, dá pra gente assumir que as duas mãos da pessoa fazem a mesma força? Boa pergunta. Começa aí minhas dúvidas. Vai que ele coloca mais força numa mão do que na outra. Se fizer isso, essa barra pode angular um pouco. Eu preciso considerar esse efeito. Esses pesos que estão sendo colocados aqui, ó, eu vou considerar isso um carregamento distribuído dessa forma? Ou eu posso considerar como uma carga, então eu desenhei aqui, né, um carregamento distribuído, ou eu posso considerar como uma carga pontual simplesmente? Qual é o erro de fazer isso? Preciso considerar o peso dessa barra nessa análise? Eu posso considerar esse problema como bidimensional, igual eu estou fazendo aqui, ou existe um efeito triaxial que eu estou desprezando? Outra coisa, isso aqui é um sistema estático que eu estou desenhando. Em algum momento esse sistema é dinâmico, porque se ele fosse estático, a pessoa não ia conseguir tirar a barra do lugar. Então todos esses efeitos, veja que o mundo real é muito complexo. Agora, a fotografia que você está vendo é o mundo real. Isso aqui é o mundo real. Isso que eu estou desenhando aqui na direita, que é o que você vê muitas vezes nos livros de resistência dos materiais, imaginando que eu quisesse dimensionar qual deve ser o diâmetro dessa barra, isso não passa de um modelo. Tem um monte de erros embutidos nesse meu modelo aqui. De qualquer forma, mesmo tendo esse monte de erros, foi mais ou menos assim, provavelmente, que algum engenheiro dimensionou qual deve ser o diâmetro dessa barra para atender a um uso seguro. Inclusive, ele coloca a especificação quando se compra o equipamento. Capacidade máxima de carga, tantos quilos, ainda levando em consideração um coeficiente de segurança nessa situação. Então veja que o modelo é muito distante da vida real e, no entanto, a gente consegue tirar boas conclusões. Então, para você modelar bem, você tem que começar a se perguntar e se questionar todos os
simples vetores que você põe numa figura, imagina as cargas agindo numa estrutura, você tem que se questionar se aquilo ali é daquela forma mesmo, ou aquilo pode variar, ou eu não estou esquecendo de computar algo que seja importante. Tá? Então espero que esses cases aí que a gente viu tenham ajudado a clarificar, né, a elucidar um pouco mais, aprofundar essa discussão sobre modelagem.